Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre ecumenismo. Pode haver ecumenismo? Existe ecumenismo? É possível fazer ecumenismo? Como é que a gente compreende, entende e como a gente vive, não é, esse ecumenismo como cristãos e como muitos cristãos no mundo? Não é? Como é que a gente compreende esse termo? Como é que a gente vive ecumenismo? Existe? É possível? É isso que a gente vai responder hoje. Quando a gente pensa em ecumenismo, a gente precisa entender que vem da palavra oikumênica, né, uma palavra grega que significa coisas relacionadas à terra habitada, ou também uma reflexão a respeito da coexistência cristã no mundo. Esse tema veio depois da Reforma Protestante como uma tentativa de unificar o pensamento cristão e promover um cristianismo com mesmos objetivos, com um princípio igual, uma tentativa de ter um cristianismo aberto a todos e com propósitos iguais para o mundo. Essa tentativa, ela não é nova, tá bom? A gente tem, por exemplo, o primeiro congresso mundial evangelístico em 1966 em Berlim, pensando nessa manifestação, né, essa manifestação ecumênica, pensando em como juntar o cristianismo para pregar o evangelho. O propósito era especificamente um propósito missionário. Vale lembrar que João 23, logo depois que assumiu o papado da Igreja Católica, formou, não é, convocou o Concílio Vaticano em 11 de outubro de 1962, o Concílio Vaticano II. E um dos pontos do Concílio Vaticano II, que é justamente uma reunião de discussão que foi feito dentro do catolicismo, foi juntar o cristianismo ou abrir as portas da Igreja Católica para dialogar com a comunidade cristã do mundo. Isso foi feito em 1962, dentro do Concílio Vaticano II. Em 1966, a gente teve o Congresso Mundial Evangelístico em Berlim, com a presença do Christianity Today, uma revista. Tem até hoje, se você procurar aí, né, Christianity Today Magazine, você vai encontrar a revista até hoje lá nos Estados Unidos. Junto com a revista também, com apoio do Billy Graham, com a Academia do Billy Graham de Evangelismo, foi feito essa primeira reunião em Berlim, na Alemanha. Depois foi feita uma outra conferência evangelística, mais com propósito social, em Jerusalém, em 1971, tentando também reunir o cristianismo com mais aí um propósito de questões sociais. E depois veio, em 1974, um outro congresso internacional de evangelismo, também com líderes como John Stott, como Billy Graham, que foi formado o Pacto de Lausanne, foi feito em Lausanne, na Suíça, que foi formado o Pacto de Lausanne, que depois você pode pesquisar aí na internet, que tem um propósito de também falar sobre a importância e o compromisso de evangelização no mundo. Esses movimentos ecumênicos tentaram, obviamente, juntar o cristianismo no mesmo propósito. Mas é possível? Essa é a grande pergunta. É possível você ter um movimento ecumênico? Se você pensa em ecumenismo como um espírito de respeito e diplomacia das coisas relacionadas ao habitante da Terra, todos nós temos que ser ecumênicos, no sentido do respeito, no sentido da reciprocidade, no sentido do amor, no sentido da acolhida, do perdão. Nós temos que ser assim, trabalhar dessa maneira. Mas o grande problema que até o Champlin traz em sua enciclopédia é você conseguir juntar o cristianismo. A gente está falando do ecumenismo, juntar todos os credos cristãos. E essa é a questão que a gente fala sobre ecumenismo. Como é que você junta todos os credos sem sacrificar princípios importantes defendidos por teólogos, por denominações e por princípios colocados pelos mesmos? Como é que você não sacrifica isso? Ou seja, como é que você anula um dogma para se juntar com uma outra igreja que tem um dogma diferente do seu? Então, existe ecumenismo? É possível um culto ecumênico? Isso existe de fato? Na verdade, os cultos ecumênicos que nós fazemos, eles têm muito mais caracterização
de um momento de oração, né? E muitas vezes até com o Pai Nosso, que é uma instituição, que é uma oração voltada ao catolicismo, do que necessariamente uma coisa de fato ecumênica, onde abrace o credo e todas as denominações. Existe então ecumenismo? Outro ponto do ecumenismo é, se nós juntamos todo o cristianismo e se nós fazemos um culto público juntos, nós estamos então promovendo de fato uma unidade entre as igrejas? A unidade que Deus deseja é a fraternidade. Essa é a unidade que importa para Deus. E a fraternidade, ela primeiro não está na relação denominacional. Ela está na relação de ser ou não servo de Deus com os servos de Deus. Então essa fraternidade, ela não tem bandeira de igreja. Por isso que a gente tem que viver com o espírito ecumênico, não é? Na questão do respeito, da reciprocidade, do amor, testemunhando a respeito de Cristo Jesus. Mas existe como ter ecumenismo? Existe ecumenismo? A resposta é não. A resposta é não porque nem todo movimento cristão nós consideramos, por exemplo, dignos de aceitação. Nem todo movimento cristão segue, por exemplo, a Bíblia como regra de fé e prática. Nem todo movimento cristão tem Jesus Cristo como líder da igreja. Nem todo movimento cristão é, de fato, um movimento cristão genuíno de acordo com a palavra de Deus. Então, na verdade, o ecumenismo foi, na verdade, uma tentativa que a igreja fez na década de 60, na década de 70, de tentar promover o cristianismo, juntar o cristianismo, historicamente falando, mas que não conseguiu, porque só existe uma verdade. E quem não segue essa verdade não está, obviamente, andando de acordo com a palavra de Deus. E isso você compreende até mesmo historicamente falando. Jesus mesmo veio dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando na época dele havia muitos caminhos. E os homens têm essa conotação de que muitos caminhos salvam, de que as pessoas não precisam de compromisso nenhum com Deus para serem salvas. Jesus salva todo mundo, porque ele é amor e a graça cobre a multidão dos pecados, quando não é assim na verdade. Existe uma forma de viver com Jesus. É preciso dedicar a vida e o coração a Cristo. É preciso entregar de fato a sua vida a Deus, pedindo a Ele que santifique você, que perdoe você, que purifique a sua vida, o seu caminhar, senão você não testemunha da salvação de Cristo Jesus. Existe uma conduta do cristão no mundo, existe a necessidade de fazermos a vontade de Deus e não a nossa, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz. Então, nem todo tipo de movimento cristão é válido. E esse é o grande problema do ecumenismo. Quando a gente junta todas as igrejas, parece que a gente está validando todos os credos e dizendo que tudo aquilo que todas as igrejas fazem é verdade e é a palavra de Deus, quando não é. Então, na verdade, o ecumenismo ele só existe para fazer aqueles cultos ecumênicos de formatura, aqueles momentos de uma oração, muitas vezes em repartições públicas, mas o ecumenismo de verdade, ele é impossível, porque infelizmente as igrejas não conseguem abrir mão de seus dogmas, de suas declarações doutrinárias, que são a sua declaração de fé, do que creem como sendo verdade a respeito de Cristo Jesus. E a grande chave é, se não está registrado, se não está baseado, se não está bem fundamentado na palavra de Deus, fica difícil você ter ecumenismo com um credo que é completamente diferente daquilo que Jesus orientou. Será que nós conseguiríamos ter, por exemplo, um ecumenismo sem abrir questões de discussão, mas será que teríamos ecumenismo, por exemplo, adorando a Deus no domingo e tomando um café, por exemplo, com os adventistas? Será que conseguiríamos ter ecumenismo com os nossos amigos, colegas católicos, quando eles então dão as mãos e fazem, por exemplo, uma oração a Maria? Será que nós conseguiríamos, por exemplo, crer que, como muitas outras seitas, de que tomando um líquido especial santo, nós então entramos em comunhão com o Espírito Santo? Então essas questões provam para nós de que ecumenismo de verdade não existe. O que pode existir é o sentimento ecumênico,
como a palavra mesmo lá da oicumênica, da ideia de cuidado com as coisas relacionadas ao mundo. O ecumenismo virou até uma ciência, a faculdade de Princeton, em 1937, em Nova Jersey, transformou o ecumenismo como uma ciência da comunidade cristã no mundo, mas somente como um estudo a respeito de como é a manifestação cristã. Essa junção de credos, ela é quase hoje impossível. E não é pelo orgulho, e sim pelas declarações doutrinárias de fé, que julgam que, obviamente, o caminho daquela denominação e daquelas declarações de dogmas, de fé, de comportamento, são de fato a verdade de Cristo Jesus. Óbvio que a regra é seguir a palavra de Deus, seguir a voz de Cristo, para ser de fato verdadeiro. Cristo é a verdade. Ele é a palavra de Deus revelada a nós, como diz Hebreus capítulo 1. Então precisamos seguir a Jesus. Mas o ecumenismo, na verdade, não passa de uma tentativa frustrada de unir o cristianismo e fazer com que todos sejam um só, quando na verdade somos um em Cristo, pela fé em Cristo e não pela nomenclatura de igreja. Espero ter respondido um pouco de ecumenismo, um pouco das questões históricas e entendendo que ecumenismo, como tentativa de juntar todas as igrejas, é impossível, porque nem todas as igrejas estão respaldadas na verdade. Essa é a verdade. Mas o ecumenismo como um sentimento de respeito às comunidades cristãs do mundo, obviamente pode existir. E a tentativa sempre foi evangelística, de pregar Cristo Jesus como salvação do mundo. Para isso, obviamente, com esse sentimento, é possível compartilhar de alguns valores e princípios também com outras igrejas. Deus abençoe, Deus continue guardando a sua vida e que a gente tenha o espírito ecumênico, o espírito de respeito por todas as igrejas abertas, por todas as declarações doutrinárias, mas que antes a gente também tenha a verdade de Cristo no nosso coração, para não ser ludibriado por falsas verdades que infelizmente existem e que desvirtuam muitas pessoas do caminho correto, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.